Bom, vamos em frente aqui. Deputada, eu queria perguntar à senhora o seguinte. Qual é a expectativa para a eleição no ano que vem? Por que a senhora decidiu colocar o seu nome para pré-campanha aqui em São Paulo? Sendo uma campanha difícil, né? Porque tem um prefeito no cargo que vai tentar se reeleger e sempre quem está no cargo tem ali uma condição privilegiada, né? Mesmo que, enfim, a gente vai falar da administração depois, né? Mas como é que surgiu essa possibilidade? O que é que te encantou na ideia de falar assim, opa, temos um caminho aí? Eu venho da periferia de São Paulo, é onde tudo isso começa, não só a minha história, mas também o De projeto onde, que a gente está... Zona Sul. Zona Sul? Eu brinco que se deixar, eu dou 5 referências. Depois de Interlagos, do autódromo, do shopping, entre a Alvarenga e Ervante, Pedreira, Cidade Ademar. Exato, e Ervante que Sagique ama, mandou bem. Eu sou não tão perto, mas relativamente perto aqui da região do aeroporto de Congonhas. Então uns 15, 20 minutos. Frequentei o Shopping Interlagos ali muitas vezes. Exato. Então venho ali da gloriosa Vila Missionária, sim. conhecida como a região que tem a Igreja dos Padres e por aí vai. E é por isso que eu tô aqui, porque venho de uma família nordestina, minha família mora em uma ocupação e tive oportunidades na educação que permitiram que eu fosse a primeira pessoa da minha família a fazer ensino médio, a sonhar com uma faculdade, a de fato romper o ciclo da pobreza. Então eu trago na minha história essas duas São Paulos. A São Paulo da periferia, a São Paulo que muitas vezes lhe é negada a oportunidade. Eu perdi meu pai para as drogas, eu vi inúmeros amigos abandonarem seus sonhos por falta de oportunidade. Então essa é parte da minha história, parte do que me traz aqui. Uma outra parte são as bolsas de estudo que eu ganhei. Essa São Paulo que permite que a gente sonhe, que a gente dê duro. E eu sei que essa trajetória que eu trilhei de vir da periferia, fazer faculdade com bolsa, é uma trajetória que infelizmente não se repete com frequência. E aí você me pergunta, tá, por isso você tá na política, entendi. Você viu o que a educação pode fazer, você quer lutar contra essa desigualdade. Mas por que disputar a prefeitura? Porque o que eu vejo, especialmente desde a pandemia, é que esse abismo entre essas duas São Paulos que eu descrevi, ele ficou maior. Ele ficou maior porque a gente está levando mais tempo para chegar no centro de ônibus. Ele ficou maior porque o desemprego aumentou, porque a crise econômica foi muito dura com a fome, com o despejo, porque aumentou o número de alunos que estão desistindo da educação, que estão abandonando os estudos. E eu não vejo nos projetos que estão postos hoje alguém que se propõe a ser ponte entre essas duas São Paulos. Alguém que se proponha não a fazer o palanque, não a fazer o debate fácil da polarização, mas é de fato resolver os problemas que nós temos hoje. Então é isso que me move, é isso que me traz aqui. Sabe que a gente estava até conversando aqui antes da entrevista começar, né? E eu estava lembrando das campanhas municipais que eu acompanhei como jornalista aqui. E eu não me lembro onde eu estava. Eu só me lembro que era na Zona Norte, um lugar bem afastado da Zona Norte. E eu fui à inauguração de um céu na Zona Norte. Eu me lembro que era bem no alto, assim, de um morro. E a gente chegou um pouco antes ali do evento começar. E eu olhei lá de cima e vi... E assim, eu não enxergava outra coisa ali de cima que não fosse favela, sabe? E eu me lembro, isso deve fazer um bom tempo, eu nem sei quanto tempo, mas eu me lembro claramente do que eu pensei na hora. Eu falei assim, isso aqui não tem mais jeito. Não tem jeito. Porque a hora que você olha aquele mundo de gente morando longe, aquele monte de casa, né? de barraco, sabe? E você não vê outra coisa. Você fala assim, pô, não tem jeito. Te bate uma desesperança, assim, sabe? Na hora. Essa desesperança já atingiu a senhora em algum momento, assim? E que jeito tem? Porque assim, eu confesso que ainda hoje eu tenho dificuldade de enxergar a alternativa para uma cidade como São Paulo, por exemplo. Sabe assim? Esse mundo de gente jogada para longe do centro expandido, sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de escola para as crianças. Como é que São Paulo reage na avaliação da senhora? Eu vou trazer primeiro como eu reajo. Eu fui criada para acreditar que tem jeito. Você não vem do contexto que eu venho. Eu sou filha de uma diarista com cobrador de ônibus. Meus pais vieram para São Paulo para estudar, para trabalhar. Enfrentaram tanta desigualdade, foram jogados para a periferia, não puderam realizar isso na vida deles, mas realizaram na vida dos filhos.
Minha mãe ouviu durante boa parte de nossas vidas que a gente seria drogado igual meu pai, que a gente não ia dar pra nada. E minha mãe sempre acreditou que a gente ia dar pra muita coisa, que a gente tinha jeito. Tanto que ela formou os 2 filhos na faculdade. E me emociona porque eu fui criada para acreditar que a gente tinha dentro da gente o que era necessário para fazer isso. Que se a gente estudasse, se a gente desse duro, se a gente fosse para a igreja como a gente ia, se a gente fosse gente decente, que não roubava um centavo, que a gente ia dar certo. E aí, talvez, voltando para a sua pergunta, o que mais me doeu na pandemia foi ver pessoas ao meu lado já sem sonhar, já sem acreditar. Eu falo da minha casa. Minha casa já foi uma parede com uma lona em cima de um escadão. Minha casa hoje tem 4 andares. Demora, mas a gente dá duro, a gente estuda e a gente consegue mudar. Só que o que eu vi na pandemia e o que eu vi nos números, o que eu vi nas histórias das pessoas que eu ouvia, é o desalento tomando conta das pessoas, é a falta de esperança. Tem um número, dobrou o número de alunos que estão abandonando a escola no ensino médio. O que é um aluno abandonar a escola no ensino médio? Ele acreditar que não tem jeito, que não vale a pena. Precisa trabalhar, né? Tem que trabalhar, a educação não é para ele, faculdade não é para ele. Então, eu fui criada e minha vida é uma demonstração de que tem jeito. Tem jeito se você levar oportunidade, tem jeito se você apostar na educação, tem jeito se você investir nos professores. Foi uma professora de matemática da escola pública que mudou minha vida. Agora, quando a gente olha para essa São Paulo, especialmente dos últimos anos, a gente vê que cada vez menos pessoas acreditam que se elas derem duro, se elas estudarem, elas vão conseguir. E é isso que me angustia. Eu continuo acreditando que tem jeito. Eu continuo acreditando que essa é a São Paulo que trouxe milhões de pessoas porque elas sonhavam, porque elas queriam ter um futuro diferente. Agora a gente tem que viabilizar isso. A gente tem que dar um chacoalhão, destravar essa cidade, conectar as pessoas e falar: vamos embora, conectar as pessoas com os empregos. Vamos fazer com que São Paulo tenha a melhor escola pública do país. Não é um sonho absurdo. São Paulo, que é a cidade mais rica da América do Sul, tem a melhor educação do país. Fazer com que a escola seja o lugar mais legal da comunidade. Quando eu era pequena, a gente abria a escola no final de semana. A gente não abre mais. E aí as pessoas falam: mas roubaram tudo da escola. Tem uma forma de você proteger a escola. Garantir que a Dona Maria tá lá dentro, porque se alguém roubar, ela vai dar um cacete na pessoa. Então tem uma coisa que a gente foi perdendo de, acreditar que a educação vale a pena, de acreditar que as pessoas têm que estar conectadas com os empregos, de que você precisa conseguir chegar no centro da cidade que você não consegue mais. E aí, se deixar, eu vou falar muito aqui, mas pode falar, quando a gente fala de transporte, de educação, de segurança pública, se a gente não sente seguro, quantas vezes não voltava para casa 11, meia-noite, e a minha mãe e minha cachorrinha Chiquinha me buscarem no ponto. Se a gente não acha que nossas meninas podem andar de dia no transporte público, porque a gente viu um vídeo terrível de uma mulher que ia sendo estuprada à luz do dia, indo para o seu trabalho... 6h30 da manhã. É isso. Aí, de fato, essa São Paulo está matando nossos sonhos. E passa por tudo. Passa por você pensar uma cidade que é mais segura para as meninas e mulheres. Pensar uma cidade em que a gente consegue comprar um celular e não ser roubado no mês seguinte. Pensar uma cidade que tenha a melhor escola do Brasil. Pensar numa cidade que as coisas fluem, que você consegue sair da periferia, como foi o nosso caso, quando meus pais atravessavam a cidade, minha mãe ainda atravessa a cidade para trabalhar, e chegar no seu emprego com dignidade, não levar 3, 4 horas. Então, são inúmeras coisas que devem ser feitas, mas eu acho que todas elas passam por a gente se incomodar com o que está acontecendo hoje. Eu acho que essa é a pergunta que a gente faz para as pessoas: tá bom do jeito que tá? Tá certo do jeito que tá? Ou será que tá na hora da gente mudar as coisas e começar a questionar? Essa é a pergunta que eu me faço.